Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiana Gonçalves, eu sou estudante do curso de Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e vou apresentar para vocês o nosso projeto integrador, que foi desenvolvido em grupo. A minha equipe é composta por Cláudia Andréia e Stephanie Sartori. Bom, o projeto integrador, de número 4, nós escolhemos o tema Filhos da Terra, Povos Indígenas de São Paulo, quem são eles? Os povos indígenas brasileiros, atualmente, existem cerca de 300 povos indígenas no Brasil, formando mais de 800 mil índios, de acordo com o censo do IBGE de 2010. De acordo com a FUNAI, 500 mil vivem na zona rural e um pouco mais de 300 vivem em áreas urbanas. A maioria vive especificamente na região norte, mais no estado do Amazonas, e em segundo lugar no Nordeste, com destaque para a Bahia. A invasão, a ocupação e a exploração do território brasileiro foram e são determinantes para transformações radicais que o povo indígena passaram no decorrer de mais de 5 séculos. Um longo processo de devastação físico e cultural eliminou grupos enormes e inúmeras etnias indígenas, especialmente através do rompimento histórico entre o índio e a terra. Bom, em março de 2008, foi sancionada a Lei 11.645. Essa lei obriga as escolas a incluir elementos da cultura indígena no seu currículo escolar e determina que o sistema normativo das culturas afro-brasileiras e indígenas interagem com o conteúdo do ensino fundamental e médio, dando ênfase nas áreas de literatura, arte e história. Essa lei é válida tanto para a rede particular quanto pública. A formação do povo indígena ela é lembrada principalmente no dia 19 de abril, o chamado Dia do Índio, que é passado uma visão de modo superficial e estereotipado, com uma figura fictícia criada em romances ou lembrada somente com pintura no rosto das crianças. Durante toda a história, o povo indígena brasileiro foi estigmatizado, visto como um povo selvagem, e ao longo do tempo sofreram com doenças, guerras e invasões de território. Inclusive, essa é a visão passada pelos livros didáticos e reforçado pela maioria dos professores. O objetivo desse projeto é quebrar esse estigma, né? É mostrar o povo indígena como um povo que tem uma cultura bastante rica e que influenciou de forma positiva a formação do povo brasileiro. Identificar as principais tribos indígenas que vivem no estado de São Paulo, refletindo sobre a sua história e modo de viver. Refletir sobre a política e legislação indigenista do Estado brasileiro, desde o período colonial até o atual. Destacar o importante papel do povo indígena no processo de formação social e cultural do povo brasileiro. Como referencial teórico, a gente estudou alguns autores e algumas instituições que falam sobre os povos indígenas. O principal deles é o antropólogo Darcy Ribeiro, que traz uma visão bastante conservadora do povo indígena. Em 1957, Darcy publicou o conceito básico de índio. Para ele, índio era aquela parcela da população brasileira que apresenta problemas de inadaptação à sociedade brasileira, motivado pela conservação de costumes, hábito ou mera lealdade que a vincula a uma tradição pré-colombiana, ou ainda mais amplamente. Índio é todo indivíduo reconhecido como membro por uma comunidade pré-colombiana, que se identifica etnicamente diversa da nacional e é considerado indígena pela população brasileira com quem está em contato. Já o Estatuto do Índio, que foi publicado no ano de 1973, em seu artigo 3º, define índio ou civícola como todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas as características culturais o distinguem da sociedade nacional. As Nações Unidas ela traz uma definição de índio mais atualizada, né? Para a ONU, que foi publicada em 1986, as comunidades indígenas, os povos e as nações indígenas, são aqueles que, em contando com uma continuidade histórica da sociedade anterior à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, considera a si mesmo distinto de outros setores da sociedade
e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência continuada como povos em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e o sistema jurídico. Já a Constituição Federal Brasileira, publicada em 1988, em seu artigo 231, reconhece o índio como uma organização social, costume, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Agora vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas no estado de São Paulo. De acordo com professores e alguns pesquisadores, a colonização de São Paulo começou na cidade de São Vicente, sob o comando de Martim Afonso de Souza. Colonos e jesuítas revezavam-se na busca pela conquista do indígena, imprescindível como na mão de obra barata, passível de escravização e disponível para o trabalho árduo dos primeiros tempos. Quando os portugueses invadiram o Brasil, o território paulista era habitado por várias tribos indígenas. No litoral do norte, até o centro, hoje a região do Santo, eram os Tamoios, e os Tupinambás. Do centro mais para o sul eram os Tupiniquins. No extremo sul eram os Carijós. Na região do Vale da Ribeiro eram os Goianas, cujo território abrangia a região que hoje se situa a Grande São Paulo. Na região de registro eram os Baianazes. Para desenvolver esse projeto foi necessário a apropriação de conhecimento de várias disciplinas, principalmente História e Geografia. Qual foi o método utilizado, com as metodologias? Nós utilizamos principalmente a revisão bibliográfica. Foi feitas pesquisas em sites, monografias, livros, artigos e pudesse subsidiar o nosso relatório técnico-científico. Bom, para finalizar, a gente percebe que esse trabalho é de fundamental importância, uma vez que favorece maior conhecimento do povo indígena, como já determina a lei, enquanto aumenta e aprofunda o conhecimento de seu país, suas tradições, sua cultura que é rica, na busca, na valorização e promoção e preservação. Então, é de fundamental importância que todas as escolas públicas e privadas façam a aplicação da lei que mostra a importância de trabalhar a cultura indígena, a história indígena de forma mais profunda, sem preconceito. Temos várias referências, usamos várias pesquisas para falar sobre esse tema. E a roteirista foi a Cláudia, a Cristiana Gonçalves é a pessoa que vos fala. A edição foi feita por Stephanie e o nosso cameraman, o Francisco Fabiano, que é uma contribuição extra.